Graça e paz, abençoado com toda sorte de bênção. Prazer nessa manhã aqui estar falando da graça de Deus em Cristo Jesus. Queremos agradecer aí os inscritos do canal, Antônio de Oliveira 080, né? Somos gratos a todos os irmãos inscritos aí. Parabéns para os irmãos que estão assistindo esses vídeos aí. Nossos irmãos aí de Mato Grosso, nossos irmãos de São Paulo, nossos irmãos da Bahia, de Minas e todo o estado brasileiro aí que vai assistir e acompanhar esse vídeo aí. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma confissão de fé. Senhor Deus, Pai querido, nesse momento somos gratos a Ti nessa manhã, meu Deus, por estar na Tua presença, o Teu Espírito habita em nosso espírito e faz com que nós venhamos a entender, né, os milagres da nossa mente, o entendimento da nossa mente, para entender essa graça de Deus em Cristo. Muito obrigado, amém e amém. Hoje o entendimento, irmão, é no livro de Hebreus, para você entender, né? O livro de Hebreus, no capítulo de número 6, no primeiro versículo diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Esse primeiro versículo aqui, abençoados, vai falando acerca do Jesus de Nazaré. Quando Paulo menciona nesse primeiro versículo, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ele está falando do Jesus da carne. O Jesus da carne, ele tinha muitos rudimentos, porque Jesus ele estava cumprindo a lei nos rudimentos, né? E Jesus precisava cumprir a lei porque era a profecia. Os profetas anunciavam, né, a vinda do Filho do Homem, do Jesus da carne, e ele precisava cumprir, né, os escritos dos profetas. Jesus ele não veio, né, até segundo ele falou, abolir a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele precisava cumprir a lei porque era profecia. E como Jesus na sua carne ele foi muito obediente, né, ao seu pai espiritual, que ele mesmo, né, os irmãos já passam a entender isso, que Deus nunca teve pai, nunca teve filho, só simplesmente o Senhor Jesus da carne era o cumprimento da lei. Ele precisava se revestir de carne, o próprio Criador, para coabitar com os homens ali em Israel, porque era a profecia. E Deus na sua carne, irmão, ele precisava cumprir tudo, sendo perfeito. Jesus foi perfeito na sua carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no primeiro versículo: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O que Paulo diz, prossigamos até a perfeição? A ressurreição. Deixando os rudimentos, não era mais para praticar os rudimentos da lei elementares, da doutrina do Jesus da carne. Era para seguir, era para prosseguir na perfeição. A perfeição, que ele quer dizer aqui, era a ressurreição de Cristo, os benefícios do Calvário, os benefícios da cruz. E Paulo chama de perfeição. E nós sabemos, irmão, que o Jesus da carne, ele tinha um objetivo. Qual é o objetivo do Jesus da carne? Salvar os que estavam debaixo de maldição. Gálatas 3,13, né? Gálatas 4,4, ele diz lá: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, irmão, quando o apóstolo Paulo, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, Cristo ele cumpre os rudimentos na sua carne, né? E ele segue até a perfeição. Jesus ele ressuscita. Olha a perfeição aparecendo aos discípulos. Já a perfeição já aparece perfeito aos discípulos, sem os rudimentos da lei de Moisés, sem o cumprimento da lei de Moisés. Jesus estava ali já no corpo, né? Já perfeito. Ele se reencarna de novo naquele corpo perfeito, aparece aos discípulos, principalmente a Tomé, que ele só acreditava se ele tocasse, né, ali nas mãos, que era os cravos onde, né, foi posto ali, né, os cravos ali nas mãos de Jesus quando ele foi crucificado. E Jesus, irmão, quando ele ressuscita, ele já não senta mais com os discípulos para participar da ceia. Por quê? Porque a lei já tinha sido cumprida.
ele já tinha posto fim na lei. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para todo aquele que naquele que crê. Então Cristo já tinha posto o fim na lei. E Paulo ele diz assim: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos para o que é perfeito, não lançando de novo arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, irmão, a partir do momento que Jesus ele ressuscita, já não podia mais estar fazendo as obras da lei. Por quê? Porque eram obras de arrependimento, O próprio Paulo diz que obras mortas. E ele conduz o entendimento na sua mente, porque ele recebeu no terceiro céu, E que obras mortas que Paulo fala? Da fé em Deus. Que fé em Deus? Obras mortas? Da lei. Porque se ele continua na lei, a fé em Deus ela era em vão, porque estava em rudimentos. E ele diz assim ainda: e da doutrina dos batismos. Que era a doutrina dos batismos? A doutrina de João Batista, que ele aparece no deserto da Judéia, capítulo 3 de Mateus, batizando ali os judeus, era simplesmente uma simbologia do que era perfeito, que havia de vir, que era o corpo de Jesus ressuscitado. Então, os rudimentos, se eu pratico o rudimento hoje, na lei, se eu batizo hoje, se eu faço batismo nas águas, é obras mortas, irmão, porque nenhum significado, nenhum sentido tem mais, porque Cristo pôs o fim à lei. E quando Cristo bota o fim na lei, e ele continua na perfeição, porque ele já era espírito, O seu corpo foi transformado e ele já é o verdadeiro eterno, ele é o Espírito de Deus. E se ele é o Espírito de Deus, já não existe mais rudimento para poder criar na mente das pessoas para praticar esses rudimentos, porque é obras mortas. A doutrina do batismo, além de ser batizado ali, o povo judeu por João Batista, até aquele que morria, irmão, as pessoas batizavam pelas pessoas que morriam. Olha como é que era o rudimento dos batismos. Então o apóstolo Paulo diz assim: a doutrina dos batismos não era só aquele que pecava e batizava na lei, também aqueles que morriam, as pessoas batizavam pelos que morriam também. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo também vai falar sobre isso. Então, irmão, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o arrependimento de obras mortas. E ele continua falando, irmão, da doutrina do batismo, da imposição de mão, obras mortas. Quantas pessoas já botou a mão na minha cabeça? Talvez botou a mão na sua cabeça sim também, e como que se isso fosse algo tremendo para Deus. Não, obras mortas. O próprio capítulo vai dizer que é obras mortas, imposição das mãos e da ressurreição dos mortos. Então, os mortos vão ressuscitar, o corpo maravilhoso, o corpo de Cristo, é obras mortas também, irmão. E do juízo eterno também é obras mortas. Então, irmão, para dar uma pincelada nesses 3 versículos, para os irmãos entender, nós não podemos ter nenhum rudimento em nossas vidas da lei elementar, da doutrina, que era a doutrina de Moisés. Temos que ter a doutrina de Cristo, a perfeição. E por ser aperfeiçoado, nós somos abençoados, justificados, santificados. Olha, irmão, santificado, olha que coisa linda. E por ser santificado, fomos também reconciliados para com o Pai. 2 Coríntios, a partir do capítulo 5, versículo 18 em diante. Deus estava em Cristo reconciliando para consigo o mundo. Deus reconciliou. Irmão, o segredo dos rudimentos, só para os irmãos entender aí do canal que vai assistir esse vídeo, só para os irmãos entender. Moisés foi batizado em Adão. Moisés, foi batizado plenamente em Adão. Davi foi batizado em Adão. Jeremias foi batizado em Adão, Outros mais reis
e profeta e filho foram batizados em Adão, porque ele estava antes da cruz. Nós, porém, estamos depois da cruz. Nós fomos batizados no sangue de Cristo. É o novo e perfeito batismo no sangue de Cristo. E por isso que nós somos chamados abençoados com toda a sorte de bênção. Ficamos por aqui nesse vídeo, nesse intervalo aí, irmão, vai assistir esses vídeos, vai assistir essa mensagem. Por esses minutinhos, o entendimento chega na sua mente e Cristo vai estar reinando na sua mente, para você não ser pego com as doutrinas elementares da lei de Moisés, mas sim a doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? Por Ele, para Ele e por toda a eternidade. Amém? Que Deus continua abençoando a mente dos irmãos para entender a graça de Deus. Amém e amém.